Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Tudo excelente. Ontem nós lavamos a alma. Depois de muito tempo, a gente teve uma vitória muito legal, né? E eu vi a repercussão, tá todo mundo muito feliz. Bom, sejam muito bem-vindos a esse pós-jogo número 156 que a gente está fazendo hoje, um pouco atrasado, para repercutir a vitória do Guarani, Guarani 2, São Paulo 1. Né? Primeiramente, é agradecer muito a vocês, tudo a repercussão do pré-jogo, mesmo ontem lá no estádio, as pessoas que encontram a gente são sempre muito carinhosas com a gente, né? Me reconhecendo, reconhecendo os meninos, meus filhos, e sempre de uma maneira muito elogiosa, bacana. É muito legal mesmo. E foi muito bom poder voltar ao estádio, né? Depois de todo esse tempo aí de pandemia, ah, o ano passado que foi um ano muito difícil e tudo mais. Depois de muito tempo, tem muito tempo que eu não ia ao estádio. Então fiquei muito contente, ainda mais com uma vitória dessa, né? Gente, agradecer muito a vocês pela repercussão, pela adesão, para vocês participarem junto com a gente nos canais, no canal, em todas as plataformas. No YouTube, que vocês estão muito acostumados. No Instagram, com algumas coisas que a gente posta lá, mesmo ontem, antes e depois do jogo a gente postou, o pessoal curtiu bastante. Nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, em parceria com os nossos amigos do Bugcast, tá certo? É um grande abraço para todos vocês e muito obrigado. Vamos falar do jogo de ontem, repercutir o jogo de ontem, né, gente? Começando falando um pouco da escalação, começando pela escalação, história do jogo, notas e o que esperar. Escalação. Bom, o Guarani saiu de cara, como eu tinha comentado com vocês, que eu arriscava ser a preferência do Daniel Paulista, com 3 volantes. Então, a escalação do Guarani, antes de comentá-la, vou dar para vocês que foi Kozlinski, Diogo Matheus, os zagueiros Hernando e Derlan e lateral esquerda Eliel. Volantes Bruno Silva, Madison, Persson. Na frente, Iago, Júlio César, Lucão. Foi uma formação basicamente um 4-3-3, que mais o Júlio César que de vez em quando vinha, então formava às vezes um 4-4-2, né? Claramente 2 linhas de 4 e os dois um pouco mais na frente na defesa. E por que eu achava que o Daniel ia fazer isso, apesar de não ser a minha preferência? A minha preferência era ter um meia, sair com o Giovanni Augusto. Eu achava porque é um estilo um pouco mais do Daniel. O Daniel tem um estilo mais conservador e principalmente num jogo difícil contra esse, ele ia, na minha opinião, ele iria respeitar. E foi o que ele fez. A opção dele, então, minha leitura do jogo, e eu acho que até boa parte do que eu vou falar agora, ele mesmo falou, ele mesmo repercutiu na entrevista no final. Primeiramente, ele claramente reconhece a inferioridade teórica do Guarani em relação ao São Paulo. O que todos nós sabemos, conseguimos, com um pouco de bom senso, podemos reconhecer. Né? Nós temos um time com uma folha de pagamento de 1 milhão contra o outro time que tem 10 milhões. Isso quer dizer capacidade? Não necessariamente, mas no caso do São Paulo nós temos reconhecidamente um elenco, se não um dos melhores do Brasil, mas com certeza um elenco de Série A, um elenco de muita gente conhecida, um técnico de renome e tudo mais. Portanto, o Daniel Paulista, reconhecendo isso, adotou a estratégia de se fechar importantemente, estar com o time armado para o contra-ataque. E aí ele percebeu, ou optou por fazer isso daí com 3 volantes. Né? A escalação não seria exatamente essa, porque na zaga acabou entrando o Derlan, porque o Ronaldo Alves foi
diagnosticado com Covid na noite anterior. E o Índio também não pôde jogar pelo mesmo motivo. Entrou o Madison. Então, essa era a formação e a estratégia dele. Marcar muito fechadinho, de maneira consistente, com o objetivo de, num contra-ataque encaixado, ganhar o jogo ou fazer frente, atacar, agredir alguma coisa do São Paulo. Na minha opinião, era contrária, porque eu gostaria de um meia que pudesse criar um pouco mais, dar inteligência nesse meio de campo, apesar de não discordar de ter a necessidade de ter uma prudência para poder jogar contra o São Paulo. E acabou a estratégia do Daniel inegavelmente dando certo. Ontem deu certo absolutamente. Então nós tivemos um time que, vou ressaltar todos os pontos que eu achei importantes, né? O time do Guarani entrou muito ligado, com muita vontade, muito motivado, e na estratégia do Guarani, do Daniel Paulista, inclusive muito bem armado. Foi muito feliz. Do outro lado, a gente tinha um time não tão, como é que eu posso dizer, feliz na noite, não tão vibrante talvez na noite, né? Com menos felicidade do ponto de vista precisão no passe, do ponto de vista roubo de bola. O Guarani roubou dezenas de bolas, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Guarani foi algo muito interessante. Então começa o jogo, né, com a escalação do Guarani que eu comentei com vocês. O São Paulo vinha com uma escalação clássica, esperada, anunciada previamente e cheia de valores. As surpresas foi o Miranda e o próprio Patrick, que tinham ficado no banco, né? E o jogo começa com o Guarani muito bem postado, mas com o São Paulo com um pouco mais de posse de bola. Apesar disso, aos 9 minutos, o Lucão teve uma boa chance de fora da área pela direita, onde ele recebe na lateral da grande área, chuta, experimenta no gol e o goleiro, o Volpi, espalma para fora. Não chegou a ser uma falha, nada disso, e nem grandes perigos. Mas ele espalmou para fora. Foi o primeiro lance. Depois disso, o Guarani teve ainda mais duas chances. Uma num cruzamento do próprio Lucão, que o Diogo Matheus cabeceia para fora, e numa espalmada, numa mal saída do goleiro Volpi. O Hernando não aproveita, acabou chutando por fora da rede. E tudo isso no primeiro tempo. A gente já tinha tido algumas boas jogadas do Lucão. O Lucão vinha jogando bem, vinha bem, com muita vontade, fazendo trabalho de pivô, né? E aí, aos 39, ele briga, ele ganha a bola na lateral do Alisson, vai em direção à área, dá 2 passos e ainda fora da grande área, mete um balaço, uma bola de curva no ângulo do Thiago Volpi, né? Alguns discutiram se era falha ou não. Eu acho que um goleiro um pouco mais alto, um pouco mais, com os 2, 3 passos para trás, e que fosse uma nota 7,5 mais ou menos, e não 6,5 como é o Volpi, eventualmente poderia fazer um milagre ou pegar aquela bola no primeiro gol. Mas foi de uma felicidade sensacional o chute do Lucão. O Lucão, diga-se de passagem, que jogou a partida inteira de uma maneira muito boa. Foi peça muito importante nesse jogo. E acertou um chute sensacional. Isso aos 39 do primeiro tempo. E aí, basicamente, o São Paulo, no primeiro tempo inteiro, tinha dado um chute no gol, né? E nenhum perigo eminente. Nós fomos, então, para o intervalo com a vantagem de 1-0, gol desse puta golaço do Lucão. No segundo tempo, o São Paulo vem, obviamente, um pouco mais afoito, agressivo para cima do Guarani, certo? Buscando, querendo o empate. Mas de uma maneira, eu diria, muito atabalhoada. Então sobrou para ele
o São Paulo, a jogada aérea. Muito, tentou várias vezes o Chuveirinho. Depois entrou o Patrick, que estava na reserva. E a nossa defesa, ao longo de todo o primeiro tempo e mesmo do segundo, se encontrou muito bem. Né? A nossa reserva, nossa zaga, que tinha Derlan e Hernando, jogaram muito bem. Eu daria ainda um destaque especial para o próprio Derlan. Né? Grandão, bem colocado, raçudo, não brinca em serviço, ganharam todas praticamente pelo alto. E aí, num contra-ataque, numa jogada ainda pela direita com o Iago, a bola acaba rebatendo, sobrando para o Persson, e o Persson, numa cavada na entrada da área, ou na frente da área, cava uma falta super importante. E isso, aos 66 minutos, mais ou menos 21 minutos do segundo tempo, o Diogo Matheus, que com a saída do Bidu e com a saída do Regis, passou a ser o batedor oficial das faltas no Guarani, acerta uma cobrança excepcional. E aí, de novo, alguns amigos são paulinos falaram: o Volpi falhou novamente. Aí eu tenho que discordar. Eu não vou nem discordar se ele pôs bem a barreira, se ele saiu antes, se ele saiu depois. Ele podia fazer o que ele bem entendesse. Na minha opinião, com a velocidade que foi, com a bola como foi, ninguém pegava. Nenhum goleiro nota 7,5, 8. Foi muito bem batido. O Diogo foi sensacional naquela cobrança de falta. E aí o jogo, com 20 minutos do segundo tempo, estava 2-0 para o Guarani. Aí a gente correu o risco de recuar demais. Né? Isso poderia acontecer. A gente já não tinha a posse de bola maior. Se recuássemos demais, ia ser exagerado. Né? E foi mais ou menos nesse momento que o Daniel começou a fazer as mudanças. Eu gostei muito da opção dele, até por conta de como o jogo estava acontecendo e se desenrolando. Então ele tira o Júlio César e coloca o nosso meia Giovanni Augusto e coloca também o Ronald. Então ele tira o Iago, coloca o Ronald, tira o Júlio César, coloca o nosso amigo Giovanni Augusto. E aí eu falei: agora está armado. É o que a gente precisava. É o que a gente queria. Era o que eu queria, na verdade. Agora um time que tinha uma criação jogando absolutamente no contra-ataque, ganhando de 2-0. Né? O Giovanni Augusto nem o Ronald entraram bem na partida. De verdade, não entraram tão bem assim na partida. Mas eu gostei da postura mesmo assim do time do Guarani, apesar de ter recuado demais. Aos 80 minutos, faltando 10 para acabar o tempo regulamentar, já depois de ter entrado o Patrick, num cruzamento, e é importante dizer, antes disso, alguns minutos antes, o Eliel, que vinha jogando muito bem na lateral esquerda, sentiu câimbras. Foi substituído pelo João Vitor. Né? O João Vitor, zagueiro, que veio do Vitória, entrou na zaga e o Derlan foi para a lateral esquerda. Como, inclusive, cogitaram que eventualmente pudesse acontecer com a saída do Bidu. Com isso, nós ficamos com o meio de zaga, com o Hernando e o João Vitor. E eu falei: caramba, agora o João Vitor é um pouco mais baixo, tá faltando aí, sei lá, de 15 a 10 minutos. E a gente sofreu uma pressão. Aos 80, portanto, faltando 10 minutos, aos 35 do segundo tempo, o Patrick, numa jogada pela esquerda, faz um cruzamento e o Caleri, sozinho, na frente da pequena área, cabeceia livre para fazer 2-1. Lá atrás, quando ainda estava 2-0, eles tiveram um pênalti marcado. E esse pênalti foi voltado atrás pelo VAR, porque o rapaz estava impedido. Então a gente já tinha, minutos antes, se livrado da possibilidade do São Paulo entrar no jogo, mas aos 35 do segundo tempo eles entram no jogo novamente. Tá certo? O Guarani não sofreu nenhuma
pressão? Não, sofreu muita pressão, só que nenhuma chance de gol claríssima. Aí o Guarani começou a administrar o tempo, né? Mas de fato nós não conseguimos armar com qualidade esse contra-ataque e ainda, mas ainda tivemos uma chance no final do segundo tempo, onde, se eu não me engano, o Max ou o Ronald, não me lembro agora, acaba chutando muito para fora, por cima do gol, né? Eu acho assim, onde poderia ter matado o jogo 3-1 tranquilamente. Administramos até o final, o São Paulo não conseguiu marcar esse gol e nós vencemos 2-1. Como resultado, sensacional. Como moral, fantástico. Na sequência difícil que nós vamos ter, importantíssimo. Resultado para o campeonato, para os targets do campeonato, tanto para a classificação como para os 12 pontos, importantíssimo. Importantíssimo. Nós não estamos disputando o mesmo campeonato que o São Paulo num primeiro momento. Então, ganhar do São Paulo é um extra em relação àquilo que nós vamos ter que ganhar. Pontos de preocupação. Nós vamos precisar jogar mais bola de maneira propositiva contra alguns outros adversários. Exemplo, imagina só o Guarani jogando em casa contra um Botafogo de Ribeirão, contra um Novo Horizontino, contra um Santo André, contra uma Ferroviária. O Guarani vai ter que propor o jogo. E da maneira como nós nos portamos ontem, não é a maneira. Wellington, calma, ainda claro que é muito cedo. Claro que nós temos que aproveitar e comemorar essa vitória. Mas o Giovanni Augusto vai ter que entrar, vai ter que ser esse meia. Temos ainda o Vitinho e tudo mais, mas esse meia vai ter que funcionar para que a gente possa ser mais criativo. Gostei de várias peças, a gente vai falar nas notas de cada um. Eu achei que tem muito material positivo, muito mais pontos positivos do que pontos de preocupação. Mas não é nem estamos absolutamente desconfiados e nem estamos absolutamente candidatos ao título. Não é nada disso. Mas o Guarani fez uma boa partida, foi um bom, belíssimo resultado, mas tem muita coisa para arrumar. Óbvio, primeiro jogo, o bom que foi em casa, foi com uma vitória e foi contra o time considerado grande da capital, né? Vamos falar um pouquinho das notas, dos jogadores, né? Então, o Kozlinski, eu acho que definitivamente nós ganhamos com a vinda dele em relação ao que tínhamos. Rafael Martins, Gabriel Mesquita. Sim, ele é melhor. Sim, ele transmite um pouco mais de tranquilidade. Teve que fazer grandes defesas ontem, miraculosas? Não teve. Ele fez uma defesa, mesmo assim, talvez um pouco desnecessária no primeiro tempo. Mas ele dá segurança na saída de bola, tanto por cima quanto com o pé. Ele sai na bola aérea. É um cara alto, é um cara calmo. Acho que fez uma boa partida ontem, não dá para reclamar. Tomou cartão amarelo por conta de cera e tudo mais. Minha nota para ele, nota 6. Na lateral direita, Diogo Matheus, já sabíamos, era o nosso titular. Fez uma boa partida, muito mais pelos apoios e pela segurança que ele dá naquele setor, além de ter marcado um golaço sensacional. Sensacional, nota 6,5 para o Diogo. Hernando, junto com o Derlan, fez uma muito boa dupla, que bota aí até um ponto de interrogação, de dúvida na cabeça do Daniel Paulista com relação à volta do Ronaldo Alves, apesar de que eu acho que o Ronaldo Alves volta tranquilamente, não no próximo jogo por causa do Covid, não sei exatamente quantos dias são o protocolo, mas tanto o Hernando como o Derlan fizeram boa partida. O Derlan, eu vou dar um destaque um pouco maior, 6,5, e o Hernando, 6. O Hernando, eu tinha pensado que no primeiro momento, quando o gol do cruzamento do Patrick sai o gol do Caleri, eu achei que quem tinha falhado era o João Vitor, mas não. Olhando no replay, quem não sobe e deixa o Caleri sozinho é o próprio Hernando, que está 2 passos para frente e fica olhando o cara cabecear, pular e cabecear sozinho. Então teve uma pequena falha aí que temos que corrigir, né? Então vou dar nota 6 para o Hernando. Derlan 6,5,
Hernando 6. Eliel, gostei muito. Principalmente na parte defensiva. Tem para crescer ainda na parte ofensiva, mas acho que é um menino que tem potencial. Não vou dizer que... Não vou desdenhar aqui do Bidu, nada, mas a gente já sabia, né, que ele tinha condição de substituir o Bidu e eu achei que ele se encontrou muito bem na partida. Nota 6,5 para o Eliel. Bruno Silva não foi mal, acho que fez boa e razoável partida. É o nosso capitão, é um cara importante ali do ponto de vista anímico, mas tem aquelas falhas que a gente, né, sente em alguns jogos. É um cara lento, é um cara que muitas das vezes quando pega a bola ali na cabeça da área ele dá a voltinha e volta a bola para trás. Então, ele tem suas limitações, não é um mau jogador, fez jogo razoável ontem contra o São Paulo, nota 6 para o Bruno Silva. Madison entrou no lugar do Índio, porque o Índio testou positivo para o Covid. Tinham dito para ele que, né, as referências que tínhamos dele, que ele era um cara muito marcador, muito raçudo. Eu achei que ele tem postura, não é um cara baixo e tudo mais, mas não vi tudo isso nele, não. Acho que dos volantes que jogaram ontem, foi o pior. Não fez uma partida, mas não foi um destaque super positivo, né? Não ganha a posição do Índio, por exemplo. Então 5,5 para ele. O Persson, a gente torce muito para ele, depois de tudo que ele sofreu em relação à contusão dele, mas mais do que isso, ontem ele fez grande partida. Foi peça importante, sendo o volante dos três, aquele mais próximo do ataque. Cavou a falta que Diogo Matheus bateu e converteu. Fez boa partida enquanto ele teve fôlego, ele fez razoável partida. Nota 6,5 para o Persson. Agora o ataque. Iago, Lucão e Júlio César. Iago, gostei muito da partida dele. Não conhecia tão de perto o futebol dele, já tinha visto vídeos, performance dele no Atlético Paranaense, Cuiabá e tudo mais. Acho que ele é um cara fogoso, interessante, um cara fumaça, hein? Fumaça. Se ele não for só fumaça, ele pode ser um rapaz de muito potencial na criação de jogadas. E ele criou algumas jogadas ontem pelas laterais, no enfrentamento 1 para 1. Eu gostei dele. Ele acabou saindo para a entrada do Ronald e eu achei que foi um pouco até precipitado, eu diria, tá? Gostei bastante da partida do Iago. 6. Júlio César. É o Júlio César que a gente conhece, sempre dedicado, sempre ajudando na marcação, às vezes errando alguns passes, às vezes errando alguns chutes, mas tem uma certa qualidade, é uma peça importante nesse ataque, foi peça razoável. 6. E por último, dentre os titulares, Lucão. O Lucão, na minha opinião, fez talvez, se não a melhor, mas uma grande partida ontem contra o São Paulo. Muita gente disse que agora ele está em forma, e parece realmente que se cuidou aí nesse período. Já tinha acabado o Campeonato Brasileiro numa crescente, e acho que ele confirmou essa crescente ontem. Foi importante no pivô, deu chutes a gol e marcou um golaço, gente. Mais um golaço aos 39 do primeiro tempo, que é sensacional. Super merecido, é um cara que parece de grupo. Então gostei muito de como ele jogou a partida e mesmo depois do gol se manteve muito importante e ativo e disposto, com raça. É um cara super importante para esse time, tá? Ontem, eu vou até exagerar aqui, porque tudo é festa, né? 7,5, vou dar 7,5 para o Lucão. Acho que ele foi realmente muito bem na partida de ontem. Dentre os que entraram, vamos lá. João Vitor entrou no lugar do Eliel para poder compor a zaga junto com o Hernando. Olha, não comprometeu, achei que fez um bom papel, acabou o jogo bem. 5. O Giovanni Augusto entrou, mas eu não gostei. Eu não gostei do pedaço do jogo que ele jogou. Claro, o Marcelo até comentou que é um pouco injusto a gente avaliar só em cima dos minutos que ele jogou. Acho que ele jogou uns 15 minutos mais ou menos. Por quê? Porque ele entrou, o jogo já estava 2-0, né? Então o Guarani estava com uma postura ainda mais
defensiva, a gente esperava que ele pudesse ser esse desafogo, não foi. Não, o jogo já estava um pouco de perna para o ar, é verdade. Eu vou dar 4,5 aqui para o Giovanni Augusto. Não gostei daquilo que vi. Acho pouco para avaliar, mas não acho que foi grande coisa não. Caio, entrou, não comprometeu, também não agregou muita coisa, nota 5. O Giovanni Augusto tem 4,5 porque a expectativa em cima dele era maior, tá certo? Ronald entrou, também não vi, não entendi que ele agregou valor, não achei que ele foi melhor que o Iago, pelo contrário, acho que o Iago melhor que o Ronald. Ele acaba fazendo aquele pênalti que acabou não acontecendo, mas que foi um pênalti um pouco infantil ou atabalhoado, então vou dar 4,5 aqui pro Ronald também. E por último, o Maxwell, que olha, não consigo nem avaliar muito, vou dar nota 5, não comprometeu, mas jogou muito pouco. Então acho que para os reservas a maioria ficou entre 4,5 e 5. Não dá para variar muito além disso não. Técnico Daniel Paulista, eu achei que foi bem. Ele fez uma opção pela estratégia que a gente discutiu, vou dar nota 6,5 para ele. Ele é um cara, conservador, até eu estava conversando com os meninos, quer dizer, eu escolheria a outra estratégia, ou seja, ter 2 volantes e um meia, e mais os 3 na frente. Ele, em vez de 2 volantes e um meia, ele colocou 3 volantes. Você vai falar assim, mas ganhou, é ele que ganhou, então, né? Com um meia a gente ganharia? Hoje, vendo como o Giovanni Augusto jogou, eu diria que dificilmente. Ou teríamos que ser tão felizes como fomos nas finalizações. Não acho que o Guarani deu sorte, não acho que foi super merecida a vitória, mas foi uma noite de rara felicidade. As coisas estavam alinhadas, positivas pra gente. 2 chutes certeiros que marcamos gols, o pênalti que aconteceu e o juiz pelo VAR viu que não foi, poderia ter mudado o jogo totalmente, né? E alguns chutes que eles deram não entraram e mais ainda o time deles não estava com essa bola toda ontem. Então, todas essas variáveis alinhadas fez com que a gente tivesse essa vitória super merecida ontem. Tudo isso só por causa da estratégia adotada pelo Daniel? Não acredito. Não acredito. Acho que se a gente jogasse 10 vezes com a estratégia do Daniel contra esse mesmo São Paulo, o São Paulo um pouco mais acertado, a gente perderia talvez a maioria dos jogos. Porque o nosso time é inferior ao do São Paulo. Mas ainda, se comparar essa estratégia com a estratégia que eu gostaria, eu não sei se seria tão melhor assim. Acho que a outra, se bem treinada, se o meia estiver jogando bem, é uma alternativa mais equilibrada que propõe mais jogo, faz com que o Guarani jogue mais. E como eu disse antes, para o campeonato, para o restante do campeonato, nós vamos ter que jogar mais, tá certo? Então não estou cobrando nada, acho que estamos no caminho certo, foi excelente o resultado, excelente a vitória, mas vamos precisar jogar mais nesse campeonato. Sem drama, felizes, vamos embora, vamos para cima. Mas tem muita coisa ainda, Daniel. Sem teimosia, ok, respeitamos as suas convicções, que você demonstrou mais uma vez, e nessa vez deu certo. Já vi dar errado outras vezes, você se lembra, né? Mas tudo bem, estamos juntos. Por último, perspectiva. Nós temos um jogo difícil contra o Bragantino, depois o Mirassol. O Bragantino e o Mirassol jogaram. O Bragantino é uma realidade, a gente já sabe quão difícil pode ser esse jogo em Bragança Paulista. O Mirassol, também fora de casa, nós vamos jogar contra um time que já demonstrou, e não é algo inesperado, sua força contra o Bragantino. Time importante, time perigoso, jogo bem difícil. E depois o Santos, em casa, que eu acho que nós temos que jogar, talvez, eu acho que jogar como nós jogamos com o São Paulo é um pouco exagero contra o Santos, né? Muito volante e tudo mais. Mas todos esses 4 jogos, nós não vamos poder sair de peito aberto. Depois, o 5º jogo é contra o Botafogo, se eu não me engano, em casa. E sendo isso em casa, daí nós já vamos ter que estar com esse time armado jogando mais bola. Jogando mais bola. Pensando em Copa do Brasil. Porque, por exemplo, nós vamos jogar contra o time do Rio de Janeiro lá. Maricá.
Contra o Maricá nós vamos jogar desse jeito que jogamos contra o São Paulo? Não dá. Não dá. Não estou dizendo que nós vamos jogar pelo empate, fora de casa, peito aberto. Não tem necessidade. Mas não dá para jogar desse jeito. Nós vamos ter que propor um jogo. E é natural, gente. Se esse time der liga, nós vamos continuar. Continuar crescendo ao longo do ano, até o fim do ano, no final da Série B, se Deus quiser, com bom resultado. Agora, o que deu para ver ontem é que a gente tem matéria-prima para fazer um bom trabalho. Tem matéria-prima para fazer um bom trabalho. Pontos de preocupação, por exemplo, vamos ver se o Giovanni Augusto encaixa, o Vitinho pode ser uma boa peça para a gente. Um comentário, o Vitinho também não joga contra o Red Bull, essa vez porque foi poupado, precisa se melhorar um pouco mais, contra o Red Bull Bragantino, porque está na cláusula do contrato pelo ser emprestado, pertence ao Red Bull emprestado ao Guarani, então não vai poder jogar. Espero, só um comentário, hein, diretoria, espero que no contrato do Bidu também tenha a mesma cláusula, tá? Quando formos jogar no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, eu espero que o Bidu não possa jogar, a não ser que ele pague alguma coisa. E que essa coisa seja algo relevante para eles não quererem pagar. Tá certo? Vamos esperar. Quero ver. Porque por décadas a gente sofre com essa malfadada cláusula. Me lembro de 2009, enfim, sempre. O Guarani sempre tem isso e sempre é prejudicado. Ano passado mesmo, Rodrigo Andrade contra o Vitória. Não vamos nos ater muito a isso, não vamos perder muito tempo com esse assunto. O mais importante é que temos perspectivas boas, temos um grande jogo na segunda-feira, importante jogo na segunda-feira. Esperemos que a gente consiga demonstrar a mesma aplicação, a mesma raça, para que a gente possa seguir nessa trajetória importante dentro do Campeonato Paulista. Gente, estamos muito contentes. Eu, especialmente, estou muito contente e feliz com vocês, com a adesão de vocês. Muito obrigado por tudo. Desculpe por ter demorado um pouco mais. Muita gente pedindo, olha, estamos aqui aflito, ansioso para que saia o pós-jogo. Como nós fomos lá, o recurso é absolutamente limitado. Como a gente quis fazer direito, só saiu hoje. Mas agradeço muito a compreensão de vocês e a adesão sempre junto com a gente. Valeu? Grande abraço, bom final de semana e até o próximo pré-jogo, quando a gente joga com o Bragantino na segunda-feira. Grande abraço, até mais, tchau.